esse assunto ele é bastante interessante e todo mundo sabe que faz muito bem. Exercícios físicos. Então, eu vou tentar trazer várias coisas aqui sobre o que o exercício físico me deu de impacto positivo. E o negativo quando eu deixei de fazer. Na verdade tem um ponto que eu me excedi demais e foi negativo. Mas bem, exercícios físicos são ótimos. Todo mundo sabe disso. Beber água é ótimo. Todo mundo sabe disso. Né? Eu tenho minha canequinha aqui. Eu bebo muita água por dia. Estava fazendo as contas, eu chego a beber de 4 a 5 litros de água por dia. Isso sem contar alguma coisa, leite, alguma coisa do tipo. Mas bom, quando eu era criança, eu me recordo que eu devia ter 12 anos, talvez menos. Não consigo lembrar corretamente a idade. Só lembro que eu tenho um primo, faz anos que eu não vejo ele, mas eu ia na casa dele e meus pais não deixavam sair de casa, mas na casa dele deixavam. E eu era muito pequeno. Eu não tinha tanta noção, principalmente andar de bicicleta. E na minha cidade, é muito plano, e eu tinha uma bicicleta muito diferente. Uma bicicleta importada que tinha marcha, e ela era pequena. E naquela época isso não existia. Mas bem, eu ia na casa dele, nós jogávamos videogame alguma coisa, e aí nós saíamos. E ele, por ser um ano mais velho que eu, ele tinha uma noção da cidade e tudo mais, que eu ficava impressionado. E andávamos muito de bicicleta, mas muito. Queria tanto lembrar a minha idade que eu tinha. E aí, essa quantidade de exercício físico parece que ficou meio que registrado em minha vivência. Porque quando eu deixei de ir à casa dele, né, eu fui nas férias, depois eu acho que ele voltou a estudar, alguma coisa assim. Eu sempre tenho contato com a mãe dele, a minha tia. E eu acabei sempre fazendo muito exercício. Sempre. Mesmo o xadrez. Né? O xadrez desde pequeno. Acabei me inscrevendo num clube de xadrez na minha cidade e isso foi muito legal. Viagens, etc, etc. E futebol e tudo mais. E aconteceu um ponto interessante. Eu comecei a correr. E gostava muito de correr. Eu me recordo que pouco antes de eu entrar para o exército, eu corria muito. Eu ia até o horto florestal que existia e era incrível. A distância até o horto era muito. Eu nunca mensurei, nunca cronometrei nada. E eu ia bem de manhã, antes de ir trabalhar. Então eu gostava de comer couve crua, né? E batia ela no liquidificador e tomava, e depois ia. E foi interessante porque eu comecei a pegar um costume tão grande, eu ia um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E eu ia 6 horas da manhã, onde já tinha o sol. E eu comecei a ir um pouquinho antes. E uma vez eu cheguei a ir tão cedo, acho que eu confundi o horário, alguma coisa do tipo, e eu não enxergava nada. Mas eu estava tão acostumado àquele percurso que, lógico, depois que você fica um certo tempo olhando para o escuro, você acaba vendo algumas... Não era totalmente escuro, né? Isso foi condicionando meu corpo a fazer exercício. Cheguei a fazer um pouco de musculação,
cheguei a praticar yoga e tudo mais. Mas como resultado, hoje, né, eu estou com 48 anos, daqui a menos de um mês farei 49, mas eu me sinto muito bem. Eu poderia dizer que o meu corpo, eu me sinto tão bem quanto os meus 20 anos quando fiz o exército. Porque eu me recordo também, quando eu entrei lá no exército, tinha uma sequência de exercícios que parecia impossível, né? Principalmente a barra, né? E aí chegou no final do ano, tudo melhorou. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso corpo, nós temos a ideia de que o nosso corpo ele tem que ser com 20, com 30, com 40, acontece isso, acontece aquilo, e aí você está com 60, com 70, com 80. Eu conheci esses dias bom, em Campinas, quando eu morei, eu conhecia um senhor de 90 anos que tinha 2 namoradas, né? A vitalidade do seu Álvaro era impressionante. Eu ensinei ele eu dei para ele de presente, tem no outro vídeo explicando isso, um celular que tirava foto, e ele era proativo, ele ia para o centro da cidade, vendia as relíquias dele. Ele sempre andava com muito dinheiro no bolso, que ele falava que ia para ele se sentir seguro. Ele era, eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele é uma pessoa muito que não condiz à idade, vamos dizer assim. Eu tenho uma irmã da minha avó, que ela tem mais de 100 anos, e ela praticamente faz tudo. Ela paga as contas, vai no centro da cidade, etc. e tudo mais. Então, esse tipo de situação que de repente a sociedade impôs pra gente, de que com 20 anos eu era professor. As pessoas me chamam de senhor desde quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei a dar aula. Você vê como que é, né, totalmente diferente? Então, esse tipo de situação, a parte do exercício, ele faz com que nos tornemos o quê? Pessoas sempre ativas, sempre com movimento, sempre com saúde, principalmente mental. Principalmente na parte de programação, isso auxilia muito. E criando alguns tipos de técnicas, tem também num vídeo sobre aproveitar o tempo, e nele eu estou alternando hoje em dia. Eu não faço exercícios todos de uma vez. Eu dividi meu dia em 3 partes e até 4. Então toda vez que eu faço uma determinada, gravo um vídeo, coloco ele para renderizar, eu vou e faço exercício. Aí eu acabo de fazer exercício, eu pego meia hora de lazer assistindo uma série. Aí eu volto para o trabalho e eu alterno isso. E isso está fazendo uma diferença incrível. E talvez isso, para mim, esteja funcionando bem. Para outra pessoa não funcione tão bem assim. Inclusive o sono. Existe um certo tipo de sono que eu já fiz. Mas me prejudicou muito, justo nessa época eu estava fazendo academia, e a academia tinha horário e eu acabei, infelizmente, deixando de praticar. O sono, né? 8 horas, depois ficam 16 horas acordado. Só que aí o que eu fiz? Eu peguei, chama sono rotativo, uma coisa assim. Eu peguei essas minhas 8 horas de sono e dividi em 4, 2 horas. E aí o que eu fazia? Eu dormia. Não, acho que eu dormia 2 horas e ficava acordado 16 vezes por 4. E ficava acordado 4. Dormia 2, ficava acordado 4. Era uma coisa assim. Mas são 16 dividido por 4, dá 4. Dormia 2, ficava acordado 4. Aí 6. É exatamente isso. E aí o que acontecia? No começo é um horror.
mas depois o corpo se adapta. E quando se adaptou, eu tinha um rendimento muito melhor, assim, eu ficava muito mais acelerado para fazer alguma coisa, e eu já fazia, só que depois dava o sono também, então eu acabei extinguindo isso daí. Mas a parte do exercício, novamente, é o que? É o condicionamento. O próprio músculo da gente, né, ele acaba se tendo uma memória. Se você vai na academia durante 10 anos e depois para de ir na academia, né, não vai durante 20 anos. Quando você for um dia na academia depois de 20 anos, toda a sua estrutura muscular ela tem uma memória e ela começa a ser trabalhada e é incrível. Você recupera todo, vamos dizer assim, os seus músculos estão lá, só que eles estão menores. Então, isso também é muito interessante. Além do que, a parte do exercício físico ajuda muito também a sua predisposição para as coisas, né? Você não fica cansado, você já acorda com mais qualidade. O seu sono é muito melhor. Eu lembrei, eu tenho que... Só que teve uma vez, eu costumo caminhar nos domingos, já faz 1 mês e meio que eu não caminho, mas pretendo retornar. E teve um dia que eu estava muito... Foi em agosto. Não lembro que dia de agosto, mas sei que foi para frente do mês de agosto. E um dia eu estava muito nervoso, fiz algo que eu não tinha pensado direito, e isso acabou acarretando uma pessoa deixou de conversar comigo, porque eu acabei escrevendo algumas coisas que essa pessoa não gostou, e isso me entristeceu muito. Nesse dia eu peguei e falei, vou correr. E dei 3 voltas num percurso que eu geralmente no máximo dava 2, e tranquilamente. Mas eu dei 3 aí minha panturrilha se distendeu. E isso é horrível. Uma distensão, ela demora muito para recuperar. Agora eu estou quase 85% recuperado. Eu pretendo voltar pelo menos correr um pouco, não tanto quanto eu corria antigamente. Então tem que se tomar cuidado. Todo exercício físico, de preferência, eu acho que de preferência não, obrigatoriamente, é necessário ter um acompanhamento médico. Vá no médico, faça um exame de sangue e verifique como que está. De repente, principalmente você que nunca, né, fez muito exercício físico, e eu já estou acostumado, mas mesmo assim eu tenho meus check-ups, para justamente não ocorrer algum tipo de problema maior, como no meu caso ocorreu com a panturrilha. E o exercício físico ele acaba tendo momentos de prazer muito bons. A natureza, no caso de caminhar ou correr, quando eu sento e medito em frente a uma grande árvore, que eu gosto de chamá-la assim, é aquele momento de paz, um momento muito particular nosso. Mesmo na academia, é muito divertido ir na academia. Na academia, embora você veja pessoas, você não vai ficar conversando com as pessoas. Mas se você está com fone de ouvido, principalmente, ou mesmo que não tenha, na própria academia, geralmente tem as músicas. E você começando a se exercitar pouco, mas regularmente, é muito interessante nossa progressão. Então, se antes eu corria 1 quilômetro, se antes eu corria 500, meio quilômetro, no outro dia você já corre um pouquinho mais. No outro dia um pouquinho mais. Daqui a pouco você está correndo 5 quilômetros. E é muito legal isso, porque a gente se sente vivo, a gente sente que existe vida dentro da gente. Por incrível que pareça, às vezes nós precisamos saber disso. Então esse vídeo foi isso, foi mais para falar um pouco da experiência minha de exercício. Eu falei sobre termos hoje como que eu faço meus exercícios, né? E quem sabe algum dia eu até me mostre, né, praticando todo o meu ritmo.
Gratidão, gratidão, gratidão.